Boa noite a todos. É um prazer recebê-los aqui no Corecom Paraná para mais uma roda de conversa. Hoje a nossa roda de conversa é Perícia Econômica Financeira em Prestação de Contas. Para quem não me conhece, eu sou Maria Gabriela, sou conselheiro do Corecom, sou economista, perita e então vou ser a mediadora hoje nesta roda de conversa. Hoje, estamos aqui então para discutir o papel da perícia econômica financeira, num processo complexo de prestação de contas, um tema muito essencial para a transparência e a boa gestão dos recursos, né? E para falar desse tema, temos então um convidado muito especial, o professor José Marcos de Campos. Eu vou apresentá-lo, para quem ainda não o conhece. O professor é economista, graduado pela Universidade de Guarulhos, pós-graduado em avaliações periciais contábeis pela FECAP, Fundação e Escola de Comércio Álvares Penteado, especialista em perícias cíveis e avaliações econômicas pela Uniban, professor do curso de pós-graduação da FECAP desde 2017, realiza assessoria e perícias econômicas financeiras, judiciais e extrajudiciais na esfera civil desde 1996, coordenador do Fórum de Perícias do Corecon São Paulo, árbitro e mediador credenciado pela Camapec, Sindicom São Paulo, diretor técnico da Camapec, Câmara de Mediação e Arbitragem e Perícias dos Economistas, diretor de Desenvolvimento Profissional da APGESP, Associação dos Peritos Judiciais do Estado de São Paulo, conselheiro do Corecon São Paulo e conselheiro do Conselho Regional de Economia de São Paulo. Então, pelo currículo, tá, vocês já podem ver como não será hoje a nossa apresentação. Então, professor José, por favor, fique à vontade, toma a palavra e nos brinde com o seu saber. Muito obrigado, Maria Gabriela. É uma satisfação enorme, muito grande mesmo, estar aqui colaborando com o Corecon do Paraná, fazendo aqui, revisitando esse tema que nós desenvolvemos lá no CDE, no Congresso Brasileiro de Economia. Fui agraciado aí também com essa oportunidade de fazer essa apresentação. E um tema extremamente importante, recorrente no nosso meio, que é, né, a ação de exigir contas aí no Código de Processo Civil de 2015. Quem está há mais tempo, como eu, na verdade, aí, né, É verdade. nessa jornada, sabe bem da importância que esse tema tem para o economista, né? E especialmente também para atender a uma determinada circunstância muito particular que me foi solicitado pela organização do Congresso Brasileiro de Economia, que é fazer uma abordagem a respeito de um segmento de perícias que ajuda muito aquele profissional que está interessado em ingressar nesse segmento de perícias, com um tema que não envolva tanta tecnicidade de ordem econômica, mas que proporciona para esse profissional a oportunidade da convivência com os termos jurídicos. E aqui nós vamos descobrir também não só a questão de conceitos jurídicos que a gente precisa dominar para atuar de forma adequada como profissionais de confiança do juízo, né? Nós precisamos dominar questões de ordem jurídica, mas sem advogar, obviamente, né? Porque nós não estamos no processo para abordar questões de mérito jurídico. Nós devemos nos ater aos fatos e nas questões de ordem técnica. Então, dentro desse escopo, eu vou fazer essa apresentação para vocês, falando um pouquinho, obviamente, das questões de ordem teórica primeiro, e depois apresentando casos práticos. Não apenas casos práticos, mas também modelos e conceitos consolidados por autoridades judiciárias, né?
e aqui eu falo do Ministério Público de alguns estados, o que inclui o estado do Paraná, que também se utiliza desses mesmos modelos que eu vou apresentar aqui para vocês. Tá bom? Então, fica aqui, desde já, o meu agradecimento ao Núcleo de Perícias do Corecon do Paraná, né, por esse privilégio, por estar aqui colaborando com vocês. Me coloco sempre à inteira disposição para colaborar, porque somos irmãos de nação, somos companheiros, né, e colegas de profissão com objetivos comuns, né, que é Isso mesmo. justamente o quê? Os nossos colegas economistas terem toda a proficiência necessária, terem esse compartilhamento de conhecimentos para trazermos para o Poder Judiciário tudo aquilo que de melhor a ciência econômica pode oferecer. Então, é essa a pretensão, né? Obviamente, lembrando que o universo de ações envolvido numa ação de exigir contas é imenso, é muito grande. Aqui eu vou falar de alguns poucos casos, mas o universo abrangido é muito grande. Então, nessa próxima 1 hora de apresentação, eu pretendo expor essas questões para vocês aí, abordando alguns casos bem pontuais. Tá bom? Vou compartilhar a Com tela. licença, eu vou pedir licença só para informar que, assim, a palestra será de 1 hora, teremos 30 minutos para debate, e se alguém quiser fazer perguntas é pelo chat, que daí, ao final, serão respondidas os questionamentos que foram feitos, tá bom? Obrigada, professor. Excelente. Lembrando sempre também que ontem o Conselho Federal de Economia divulgou o e-book do Congresso Brasileiro de Economia. Então, Isso. nós temos agora uma excelente iniciativa, brilhante iniciativa, né, da atual gestão do Conselho Federal, com a edição desse e-book, que traz todos os temas abrangidos pelo Congresso Brasileiro de Economia. E a minha humilde contribuição está lá na página 19, que é o material de origem que nós vamos ter aí a oportunidade de estar apreciando hoje. Tá bom? Ok. Muito bem. Vamos lá. E uma outra coisa importante, eu não sei se, Maria Gabriela, se você não quer aproveitar para nos brindar aqui, certo? Lembrando do aniversário, que afinal de contas não é sempre que a gente faz 20 anos, né? E essas iniciativas do Núcleo de Perícia, eu queria muito que você dissesse. Eu tenho um orgulho enorme de estar aqui em São Paulo, né? Também aí mais ou menos 2 décadas, nós vamos fazer 21 anos também. Então, eu queria ver se Uhum. você tem alguma coisa para falar para os nossos Tenho espectadores. sim, é com orgulho, tá, que eu informo que nós estamos fazendo, o Núcleo de Perícias aqui do Corecon está fazendo 20 anos, e eu faço parte desse núcleo, tá, então eu fui coordenadora durante 2 anos desse grupo, e agora estamos fazendo 20 anos, e vamos comemorar, tá, se alguém quiser, e estiver aqui em Curitiba, nós, no dia 3, lá no Corecon, teremos uma solenidade, justamente para a gente comemorar esses 20 anos, que não são poucos, né? E com muito orgulho. Tá? Então, ficam todos convidados, tá bom? São iniciativas de sucesso que É verdade. duram tanto tempo. Só É coisas verdade. preciosas mesmo, ideias maravilhosas, certo? Conduzidas por pessoas competentes que têm a capacidade, têm a Obrigada, condição de durar, né, 2 décadas no nosso país. Então, fica aqui né? desde já o meu cumprimento a todos os dirigentes que nos antecederam, né, nesse longo espaço de tempo, né, e que Uhum, souberam tão bem cuidar dessa maravilhosa iniciativa do Núcleo de Perícias. é verdade. Muito obrigada pelas palavras. Então, vamos lá, deixa eu tentar aqui compartilhar a minha tela com vocês. Só confirmando aqui, está aparecendo aí para vocês Tá, direitinho. sim. Uhum. Tá ótimo. Bom, gente, então, como eu disse para vocês, isso aqui é uma apresentação, né, que eu tive a oportunidade de fazer aí no mês de outubro de 2025, lá no Congresso Brasileiro de Economia, no Rio Grande do Sul, com os nossos companheiros, né, aqui do Rio Grande do Sul. Né, e abordei essa questão da ação de exigir contas aí no Código de Processo Civil de 2015. Né? Então,
nós temos aqui uma explicação bastante singela daquilo que seria aí uma ação de exigir contas, né? No Código de Processo Civil, né? Com a sua explicação mais simples, né? Ela está prevista aqui no capítulo 2 do Código de Processo Civil e permite que alguém que tenha o direito de receber esclarecimentos financeiros ou administrativos de outra pessoa, né, que geriu bens, né, de terceiros, possa formalizar esse pedido judicialmente. E é uma ferramenta de transparência e de controle, especialmente de controle. O processo, na ação de exigir contas, ele tem duas fases. Na primeira fase, o autor explica por que ele está exigindo as contas e apresenta, obviamente, né, a documentação, a fundamentação e a documentação que ele entende que concede a ele esse direito. O réu pode apresentar as contas ou contestar, se opor à prestação de contas. Sendo proferida uma sentença de procedência da ação de prestação de contas, o réu é condenado a prestar contas em forma adequada. Guardem bem esse nome aqui, ó. Prestar contas em forma adequada. Na segunda fase, o réu apresenta as contas. O autor tem a oportunidade de impugnar essas contas, né? E o juiz, se for necessário, ele pode determinar um exame pericial. E, ao final de tudo, é apurado o saldo entre as partes, que pode ser cobrado judicialmente, havendo, obviamente, a resistência, né? Neste slide, eu estou trazendo para vocês aqui o dispositivo que eu citei, o dispositivo de lei, né, onde está instituído aí a ação de exigir contas, que é o capítulo 2 aí do Código de Processo Civil de 2015, né? E nele, o artigo no artigo 550, né, com os desdobramentos do artigo 551, 552 e 553, né? A abrangência do artigo 553, envolvendo contas do inventariante, do tutor, do curador, do depositário e de qualquer outro administrador, nos dá aqui uma perfeita dimensão da importância desse tema e do domínio das técnicas, né, consideradas adequadas para o cumprimento dessa obrigação legal. Então, esse dispositivo de lei, especialmente com esses destaques que eu fiz aqui, né, que está aqui nesse texto, são extremamente importantes e eu recomendo fortemente aí a leitura tranquila e calma. Lembrando sempre que a palavra que eu fiz o destaque para vocês guardarem, que é a questão da prestação de contas em forma adequada, ela está aqui no artigo 551, né? As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver. Esse destaque, ele tem um motivo de ser. E aquilo que é adequado para mim pode não ser adequado para o outro, né? É uma palavra subjetiva e tem um significado subjetivo, e eu me arriscaria a dizer que ela pode ter, inclusive, vários sentidos dependendo do contexto em que ela estiver sendo aplicada. Existe uma explicação para isso, né? E eu vou recordar com vocês um pouquinho. Código de Processo Civil de 2015, durante a sua edição, ele recebeu uma quantidade de emendas extraordinária, né, na hora da sua apreciação a nível de consulta pública. Mas foram muitas mesmo, acho que da ordem de 500 emendas. Aqui neste artigo específico, e na sua redação de origem, no lugar da palavra adequada, estava escrito de forma contábil. E aí, por um movimento bastante intenso, foi retirado dessa palavra, desse texto, a forma contábil, porque isso era o quê? Um limitador, né? Um condicionante para a esfera contábil, quando, na verdade,
a forma mercantil que estava prevista anteriormente no Código Civil antigo, no artigo 915, era a forma mercantil, tá? Então, foi substituído por forma contábil e, através das emendas que esse Código Civil de 2015 recebeu, é que essa palavra adequada acabou chegando ao texto da lei. E acabou ficando essa situação que hoje gera algum desconforto, justamente por conta da dubiedade de entendimento, tá? Mas a forma adequada aqui, a intenção também da minha apresentação é dispor o que seria essa dita forma adequada para as autoridades judiciárias, tá bom? E evitar, obviamente, né, entendimentos dúbios em relação a essa circunstância. Por aqui, por enquanto, nós vamos deixar dessa forma, mas vocês vão perceber na sequência dessa apresentação as interpretações mais pertinentes em relação a esse dispositivo de lei. Aqui eu apresento um fluxograma, né, da ação de exigir contas. Obviamente, bastante sucinto, né? Dentro de um processo, a gente pode ter uma série enorme de fases intermediárias entre essas situações pontuais que eu estou colocando aqui para vocês, né? Então, nós temos o início da ação, com o pedido de prestação de contas, aí com base no vínculo, né, jurídico estabelecido entre as partes. Depois disso, ou seja, nessa questão, né, que a gente, nessa fase que se estabelece aí o contraditório, né, se tem ou não o direito de exigir contas, e o juiz, reconhecendo esse direito, ele vai condenar o réu a prestar as contas. E o réu, depois de condenado, ele é citado a apresentar as contas ou contestar o pedido aqui em até 15 dias, depois de ter o conhecimento e a condenação. A parte da fase de liquidação, que é a segunda etapa, né? E prestadas as contas, elas são analisadas, né? Pode ser que a parte não aceite essa prestação de contas da forma como ela foi apresentada, ou que questione parte delas, ou questione a documentação de suporte, ou a ausência da documentação de suporte. E aí é onde o juiz determina, pode determinar aí o exame pericial aí para verificação aí da adequação das contas prestadas, tá? Ao final de todo esse procedimento, e depois de ultrapassadas as questões de apreciação do laudo, homologação do mesmo, é que existe a apuração do saldo, a determinação do valor credor ou devedor entre as partes, e isso resulta em um título executivo judicial, né, que é o saldo, representando o saldo apurado, que pode ser executado judicialmente como uma dívida, né, reconhecida pelo Poder Judiciário, né? E o destaque, de novo, aqui para a prestação de contas voluntária, que está no artigo 553. Significa que um gestor ele pode apresentar as contas espontaneamente, sem ter sido provocado por uma parte, né? E faz a autuação pertinente, adequada, né, como um incidente à parte do processo em que ele está atuando como gestor, né? E isso é submetido ao crivo das partes interessadas nesse processo, tá? Isso está estabelecido no artigo 553 do Código de Processo Civil. Onde essa ação se aplica, né? Ela aparece em diversos contextos, como eu disse para vocês, a quantidade de causas, né, para uma ação de exigir contas é muito grande. Nós temos um universo muito grande. Dentre eles, aí, eu destaquei aqui para vocês apenas como exemplificação um contexto entre sócios, né, de uma determinada empresa. Outra questão pode ser a administração de condomínios. Pode envolver fundos de investimento,
nós temos ação de prestação de contas ou ação de exigir contas nos inventários, nas curatelas e em outras ações. Tá? Sempre que houver aqui gestão de recursos de terceiros, há potencial para se exigir contas ou, na sua medida adequada também, se oferecer as contas pertinentes e cabíveis, evitando justamente o quê? Que a parte que teve os seus bens geridos entre com a ação respectiva. Antes de passar para esse caso aqui, eu vou fazer também um destaque aqui, né, que eu acabei não mencionando. Contratos bancários, né, inclusive as questões aí de contas correntes, tá? Ou seja, prestação de contas sobre os débitos e créditos que estão abrigados em uma movimentação de contas correntes. Havendo tempo ao final dessa exposição, eu vou citar para vocês um processo em que eu tive a honra de ser perito do juiz, envolvendo justamente uma ação de prestação de contas de uma empresa contra um determinado banco, justamente questionando o suporte documental para lançamentos a débito da conta corrente. Bastante interessante esse caso também, e nós temos uma quantidade bastante expressiva de ações nesse sentido. Aqui, os exemplos clássicos aí de dois sócios, né? Um investidor e um outro, um sócio administrador. O investidor quer saber como os recursos foram geridos. Como não há resposta voluntária, ele entra com a ação. E após o trâmite da primeira fase, e havendo sentença de procedência, se inicia a segunda fase, na qual o réu apresenta as contas exigidas e o juiz pode, até mesmo aí, determinar, se for o caso, o exame técnico para verificação dos dados, caso persistam controvérsias, obviamente. Nesse slide, pessoas físicas ou jurídicas aqui podem questionar as movimentações de suas contas bancárias, ainda que tenham recebido os extratos regularmente, exigindo a apresentação dos documentos de suporte ao banco. Após o julgamento favorável, o autor, na primeira fase da ação de exigir contas, inicia-se essa segunda fase, na qual o banco, o réu, né, deverá prestar contas em forma adequada, acompanhado dos documentos justificativos hábeis de todos os lançamentos especificamente impugnados pelo autor. E é nesse momento específico que o juiz pode determinar a realização de uma perícia técnica. Lembro aqui também o caso dos empréstimos com garantia de títulos. É absolutamente corriqueiro a discussão a respeito justamente dessa parte bastante complexa dessa relação jurídica, né? Um empréstimo onde o produto da cobrança dos títulos caucionados, né, vinculados a essa operação, são destinados à quitação das obrigações decorrentes desse empréstimo. Então, quando existem dúvidas a respeito da destinação dada ao produto da cobrança desses títulos, e isso é, de fato, uma operação bastante complexa, é possível se solicitar, entrar na ação, com uma ação de exigir contas, justamente para que se tenha o esclarecimento necessário em relação a essa movimentação financeira entre produto da cobrança dos títulos e a amortização do empréstimo que foi concedido. Mais um exemplo aqui, e agora aqui eu vou estar falando da questão extrajudicial, porque nem sempre é preciso ir ao judiciário, né? Em condomínios, por exemplo, e isso também é corriqueiro, os moradores podem exigir contas da administradora por meio de notificação. Lembrando sempre que essas prestações de contas mensais que são oferecidas pelas administradoras não inibem a exigência judicial de uma prestação de contas, né? Se houver colaboração,
tudo pode ser resolvido com uma auditoria ou até mesmo com uma comissão interna. E isso pode contar, inclusive, com o concurso de um profissional especializado, né, em mediação ou em arbitragem, justamente para evitar o ajuizamento da ação. Aí tem os procedimentos específicos, né, de elaboração de um contrato ou de uma cláusula arbitral no contrato de prestação de serviço de administração condominial. Tá? Outro exemplo aqui da questão arbitral, né? Em fundos de investimento privado, muitas vezes nós vamos encontrar a cláusula arbitral. E isso significa que qualquer disputa será resolvida fora do judiciário pelos árbitros eleitos aí pela Câmara, né, que foi escolhida para essa finalidade. E a lógica da ação de exigir contas, ela se mantém, mas o procedimento é diferente. Ele vai seguir as regras, procedimentos e normas da Câmara Arbitral que foi eleita, tá? Então, tem regras específicas de acordo com cada uma das câmaras de procedimento arbitral. Já em relação à prestação voluntária, que está prevista lá no artigo 553 e que eu citei para vocês, né, fiz alguns destaques, o Código de Processo Civil também prevê aí que o gestor pode prestar essas contas voluntariamente, né? E um caso absolutamente comum é quando o inventariante, né, sem ser provocado, apresenta contas da administração da herança. E isso evita conflitos e também reforça a confiança entre os envolvidos, né? Lembrando sempre aqui que o inventariante tanto pode ele próprio ser um economista, né, contratado para esse propósito, como também o inventariante pode contratar um economista para oferecer a prestação de contas em forma adequada, obedecendo aos preceitos que nós vamos abordar aqui. Muito bem. Então, aqui nessa parte um pouco mais teórica, né, como eu disse para vocês, eu fiz aqui uma abordagem de todos os aspectos que estão envolvidos nessa questão da ação de exigir contas ou de uma ação de prestação de contas, né? E para os economistas, essa ação é uma ferramenta de governança, além dela abranger obrigações legais para aqueles que atuam como inventariantes, como tutores, curadores, fiéis depositários e também os administradores judiciais, que são, via de regra, obrigados a prestar contas periodicamente da administração que está sendo feita, né? Ajuda a prevenir litígios, ela reforça a transparência e permite responsabilização também, né? Já que, dependendo das circunstâncias, o gestor que administrou mal ou não soube adequadamente fazer a prestação de contas, né, com o suporte documental necessário, pode ser responsabilidade e vir aí a ter que indenizar aí a parte dos recursos que não foram bem geridos, tá? Agora, nessa próxima etapa aqui da nossa apresentação, vamos explorar aí estratégias, práticas e modelos, tá bom? Muito bem. Bom, eu começo aqui apresentando para vocês o Manual de Prestação de Contas, disponibilizado aí pelo Gabinete de Assessoramento Técnico do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. E ele oferece um meticuloso roteiro pormenorizado, além de uma planilha eletrônica em Excel, já automatizada, né, e específica para os casos de curatela, mas que ela serve de forma absolutamente perfeita para o uso em diversos casos concretos, seja o uso direto da planilha, seja pelo uso dos critérios e procedimentos que ela oferece, né? Você faz a derivação dela adaptando para o caso concreto de prestação de contas que você tiver que oferecer,
Os links estão aqui, né? E depois também eu deixo no material, já em PDF, os arquivos, né? Dessas cartilhas que eu vou abordar aqui com vocês. Quem quiser acessar, o link está na tela, mas também será disponibilizado aqui pelo Corecon do Paraná. Da mesma forma aqui, eu vou oferecer aqui para vocês a cartilha de orientação aos curadores do Ministério Público do Distrito Federal. Essa é riquíssima em detalhamentos, também em conceitos e orientações práticas, além de também disponibilizar um modelo de prestação de contas em forma adequada. Tá? Então, recomendo fortemente a leitura de todas elas. Se possível, leiam todas as que eu vou oferecer aqui, porque são complementares, não são excludentes, elas são complementares. Tá? Essa aqui é a do Ministério Público do Distrito Federal. Tá? Uma exemplificação aqui dos indispensáveis conceitos aqui, né, e orientações que estão abrangidas aí pela cartilha do Ministério Público do Distrito Federal. Ali no item 2 vocês vão ver a explicação, né, bastante detalhada do que é a prestação de contas, dentre outras circunstâncias bastante interessantes que nós temos lá nessa cartilha, tá? Outro exemplo que eu deixei aqui para vocês e que também vai estar disponível na integralidade é o da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. É uma cartilha, curadoria e prestação de contas, tá? E no item 9 desta outra cartilha, nós temos aqui um exemplo de modelo de prestação de contas, né, que está aí na tela para vocês, tá? É um modelo meramente ilustrativo, né, para facilitar a elaboração dessa prestação de contas, tá? E também é oferecida aqui uma planilha já formatada em Excel, né, através de um link lá na Defensoria Pública de Minas Gerais. O link está na tela também, lá no espaço Cidadão, ok? Lembrando sempre que esses são modelos sugestivos, né? Bom, aqui é um detalhe que eu tirei de uma cartilha lá da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, tá? Existe uma outra cartilha publicada também pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, mas essa aqui, ela também é extremamente valiosa para quem precisa de orientações específicas e, especialmente, essa questão que elucida de forma bastante taxativa a questão subjacente aqui da gente precisar ter aí formação em ciência contábil ou ser um contador, mais especificamente aí, para poder elaborar uma prestação de contas, né? E aqui nesse item 16 vocês vão ver que não é necessário ser contador, muito embora o tutor ou o curador possa contratar o serviço desse profissional aí para auxiliar, caso seja necessário, né? Então, esse é um material riquíssimo, muito, muito bom, muito importante, da cartilha elaborada aí pelo Centro de Apoio Operacional Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro, tá? Com destaque para o item 16. Nessa mesma cartilha, existe aqui o oferecimento de mais um modelo de planilha, está lá no anexo 2, né, elaborado pela equipe de cálculos, né, daquele ministério, né, com esse modelinho, oferecendo aí as colunas, né, com o número de ordem, data, todas as especificações. E também lembrando que nessas cartilhas vocês vão encontrar algumas explicações muito importantes a respeito da documentação que é considerada adequada ou hábil para representar os gastos, né,
que serão abordados nesta prestação de contas, né? Ou nessa ação, tá? Lembrando sempre que os aspectos são sempre direcionados para a obediência dos documentos de caráter fiscal, aqueles reconhecidos, né, pela fiscalização como documentos hábeis, ou que contenham informações mínimas exigidas para serem aceitos pela fiscalização. Né? Só reforçando que as cartilhas trazem esses conceitos, tá? Bom, eu separei aqui, gente, voltando um pouquinho para o caso do modelo, né, que é oferecido pela Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, tá? Vocês vão ver aqui que é uma planilha em Excel, né, onde você tem na primeira alça de planilha o cadastro, né, que você faz para fazer a identificação do processo em que você está prestando contas aí no caso, né, no caso da elaboração de uma prestação de contas em forma adequada. Então, esta primeira alça de planilha é dedicada ao cadastro, com dados do curador, dados do curatelado, o mês de início, né? Mês e ano de início da prestação de contas. E ali você vai informar a existência de informações bancárias ou não, né? Sendo uma ou mais delas, todas com os seus respectivos botões aí. Vocês vão ver aqui, na segunda alça de planilha, a geração aqui, né? Do primeiro mês aqui, exemplificativo, né? Janeiro de 2025, e depois o mês de fevereiro, tá? Que estão expressos aí nas próximas telas que eu vou apresentar para vocês. Então, depois de feito esse cadastro, a gente gera o primeiro mês e vocês vão verificar aqui que a planilha toda automatizada já vai fazendo os lançamentos e vocês vão acrescentando de acordo com a movimentação de débitos e créditos que essa prestação de contas envolve, né? Aqui é apenas uma simulação, né? Demonstrando aqui o saldo zero, né? O saldo inicial da conta bancária, né? Zero. Mas essa conta, ela recebeu o depósito, né? Uma poupança aqui, né? De R$ 500, então já ficou aberta aí para essa finalidade. E todos os ingressos, né? O demonstrativo dos recebimentos no primeiro campo, o demonstrativo de pagamentos aí no segundo campo, né? Apuração de saldo final mensal, né? Lembrando sempre aqui que as regras estão definidas nessa cartilha, todos os valores são lançados de forma positiva, ou seja, sem o uso, né, de negativo para despesas, o sistema já se encarrega de dar o tratamento de débito e crédito para cada uma delas. Mas tudo isso está muito bem explicado nessas cartilhas que eu estou oferecendo para vocês, tá? Então, depois de feito o lançamento do primeiro mês, na próxima tela aqui, eu estou mostrando o segundo mês, que já vem com o transporte do saldo, né? Saldo anterior, né? De R$ 500, e a sequência de lançamentos aí de recebimentos, de pagamentos e das apurações daquele mês, tá? Obviamente, havendo repasses de alguma forma ou qualquer outra circunstância, os lançamentos aqui são expansíveis de acordo com a necessidade, bastando usar aí os botões, né, para aumentar inserir novos pagamentos ou inserir novos recebimentos ou a exclusão deles de acordo com a necessidade aí das demonstrações que vocês estiverem fazendo, elaborando. Estudo de um caso concreto. E uma análise de uma ação aqui de exigir contas, tá? Esse é um caso em que nós tivemos aqui no nosso escritório. Obviamente que por conta
da Lei Geral de Proteção de Dados, nos impede aí de expor a identificação das partes, né? Mas eu vou sintetizar da melhor forma possível para vocês o que está envolvido nesse processo que eu resolvi contar aqui para vocês, essa circunstância, porque ele é bastante emblemático, tá? Um cidadão contratou uma empresa de construção civil para edificar uma residência em um condomínio, tá? Um condomínio de casas aqui no interior de São Paulo. Foi firmado um contrato de construção civil em regime de administração. Nesse contrato ficou estabelecido um determinado orçamento para a construção, de acordo com a planta que foi eleita, né, para essa finalidade. E recursos financeiros aí foram aportados aí pelo autor na conta dessa empresa de construção civil, que ficou responsável justamente pela contratação, né, de todo o pessoal, a mão de obra, a aquisição dos materiais e prestar as devidas contas aí periodicamente, tá? Durante o processo, teve o quê? Um cronograma físico-financeiro, que deveria ser obedecido, e a prestação de contas de acordo com esse cronograma físico-financeiro. E que ia, inclusive, determinando o quê? Os aportes de recursos subsequentes de acordo com essas fases da construção, tá? Muito bem. Então, a primeira etapa dessa circunstância aqui foi a relação havida entre as partes, né? Com alguns tumultos, né, que acabaram ocorrendo aí nesse processo, e as contas que foram prestadas durante a fase da construção não foram aceitas, né, pelo contratante, pela pessoa que contratou a empresa de construção civil. Motivo pelo qual essa pessoa ajuizou a ação de prestação de contas, né, e obedeceu a essa estrutura bifásica, né, que nós estamos rememorando aqui, né? Então, primeiro, se apresentou o contrato de prestação de serviços, né, de construção civil, por administração, firmado entre as partes. O autor apresentou os aportes de recursos que foram feitos e questionou justamente o quê? A imprestabilidade ou a discordância em relação às justificativas de gastos que foram apresentadas pela parte. O juiz reconheceu o direito dele de prestar as contas e, depois de condenar a empresa a prestar as contas foram disponibilizadas no processo, com bastante defeitos aí, né? E falhas, especialmente falhas não só na forma de apresentação, mas também e muito especialmente na ausência de comprovações documentais. Tá? Daí, ensejando a realização da perícia. Tá? Muito bem. Esse pequeno introito, né, está aqui por escrito aqui para vocês, né, para acompanhar. Essas contas foram impugnadas pelo autor e o juiz nos designou aí para a realização da perícia para a verificação dessas contas, tá? Infelizmente, o fato em si é esse mesmo. As contas foram prestadas de uma forma bastante precária, né? E que deu bastante trabalho para a gente poder dirimir algumas situações, especialmente em relação à duplicidade de documentos, que, no fim das contas, se tratava apenas e tão somente de troca, né, de uma mercadoria lá, né, por outra. Então, acabou aparecendo duas vezes uma nota, né, quando, na verdade, a primeira nota havia sido devolvida e a segunda nota substituiu a primeira. Mas tudo isso vira um grande bolo que precisa ser dirimido com muita atenção, com muita proficiência pelo profissional
que for designado para fazer uma abordagem numa ação de prestação de contas. E esse aqui foi o caso específico mesmo que eu estou falando para vocês, tá? Então, em relação aos objetivos aqui, eu tenho os destaques que eu fiz aqui para vocês, tá? O objetivo pericial, né? Que, na verdade, foi os andagônicos valores aqui envolvidos e o resultado, né? Desse exame. O importante destaque que a gente precisa fazer aqui é sobre a ausência da comprovação documental. E isso se dá por conta de que a ré, durante a construção, ela prestou contas e entregou a documentação como suporte para as contas que ela estava prestando. E ela não se resguardou aí, retendo cópias desses comprovantes dos gastos. Então, quando ela foi condenada a prestar contas no judiciário, ela não tinha a maior parte dos documentos de suporte dos gastos. Ela tinha a comprovação da saída de recursos, mas não tinha as notas fiscais, recibos e tudo mais para poder apresentar como suporte à prestação de contas. Tá? E também a grande questão aqui e a grande lição é que ela não cuidou, não teve o cuidado, né, de apresentar as contas em forma adequada, contratando para isso um auxiliar, um profissional que tivesse as habilidades necessárias para oferecer uma prestação de contas em forma adequada, como é o caso que eu estou citando aqui para vocês, né? Se tivesse seguido algum desses modelos aqui, com certeza a situação seria bastante diferente, tá? Muito bem. O que é que nós temos aqui como resultados ou como impactos significativos? Os valores transferidos aqui, em sua integralidade, totalizaram R$ 473.190, e isso já tem alguns anos, tá? Então, desses valores transferidos aqui, o montante que acabou sendo informado pela parte requerida, pela empresa construtora, né, acabou se limitando a R$ 429 mil. Então, é uma situação assim, bastante difícil e muito ruim para a parte, porque nem o controle dos ingressos de recursos eles acabaram declarando de forma correta, né, como deveria ser, especialmente quando a gente está tratando de um ambiente judicial, né, de uma ação nessa seara. E a diferença apurada no fim das contas, né, foi uma divergência de R$ 318.117. E esse valor, na verdade, é a circunstância de que não havia a comprovação adequada, né, ou a justificação necessária do desembolso havido. Tá? Obviamente aqui que, e muito felizmente, é um juiz absolutamente consciencioso, né, que apreciou essa perícia e exarou uma sentença bastante importante e adequada, que levou em consideração não só essa questão de ausência de comprovação, mas ele levou em consideração também que o bem em si havia sido entregue, né? Então, não é só apenas e tão somente a questão da comprovação, mas o fato concreto também foi levado em consideração. Por exemplo, a mão de obra, né, que estava envolvida, o serviço foi executado, ou seja, a casa foi construída. Então, não há dúvida de que o serviço estava prestado. E que a formalidade, né, não iria se sobrepujar à realidade que estava sendo constatada com a construção pronta e aceita, ao final, pelo próprio contratante. Tá? Então, esse é um caso bastante emblemático, né, e que nós tivemos a oportunidade de participar. E outros dados interessantes também
que demonstram com bastante clareza que nós temos alguns pontos que revelam outras circunstâncias desse processo. A construtora resolveu entrar com uma reconvenção, né, nessa ação. E quando, na verdade, a reconvenção acabou sendo extinta sem julgamento de mérito, porque esse é um instituto inadequado, né, formalmente inadequado, né? E ela não atende, não preenche determinados requisitos necessários aqui para poder prevalecer. Outra circunstância bastante interessante também e que demonstra, certo, quão importante é termos um assistente técnico devidamente instruído e que domine essas circunstâncias, né? Esses dados conceituais, sejam eles jurídicos, sejam eles técnicos, foi na questão dos quesitos que foram formulados. Então, o autor acabou fazendo quesitos e todos os quesitos que ele fez foi integralmente aprovado pelo juiz. Já em relação aos quesitos que foram feitos pela construtora, apenas parte deles foi autorizado, porque eles ultrapassavam o limite da pergunta técnica, né, que não deveria envolver questões de mérito jurídico, né? Então, isso também é algo que confiado a um profissional, a um economista devidamente instruído, a elaboração dos quesitos pode se situar dentro do campo técnico, né, e conduzir a perícia à constatação de fatos que são de extrema importância para o convencimento do magistrado. Então, aqui também serviu ou serve para observarmos aí essas circunstâncias, né? Muito bem. Então, a questão do impacto financeiro aqui, certo? A diferença de 67% em relação aos recursos aportados, né? Demonstra aqui, certo? E evidencia a gravidade aí da inadequação da prestação de contas que foi oferecida no judiciário. E a perícia técnica, obviamente, aqui, né, é um instrumento fundamental aí para garantir a verdade material nesses processos judiciais, especialmente aqui quando há divergência significativa entre os valores, né? E um assistente técnico aqui poderia ter feito toda a diferença, né? Um assistente técnico pericial contratado antecipadamente para ajudar na elaboração da prestação de contas, né? Obviamente, né, detendo as habilidades necessárias aqui, e evitaria, com certeza, né, as situações, né, ruins que acabaram sendo evidenciadas nesse processo judicial. E, em termos de aplicação prática aqui, certo, é um estudo que serve como referência, né, para profissionais aí na condução de processos similares, tá? Muito bem. Esse é um caso específico. Eu citei para vocês antes uma situação vivenciada por mim em relação como perito do juízo em um processo movido por uma empresa questionando a movimentação das contas correntes que ela detinha junto a um determinado banco. Não vou citar os nomes aqui, de novo, em razão da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas essa ação, ela abrangeu 10 anos de movimentação de contas correntes. 10 anos é o que a lei permite retroagir as análises. Tá? E nesta movimentação, tudo foi questionado, absolutamente tudo, todos os lançamentos a débito dessa conta, desde prestações, débito de prestações de financiamento, quanto encargos da conta corrente, quanto avisos de movimentação de títulos, títulos adquiridos pela empresa, né, de seguro para os dirigentes, enfim, na essência, todos os lançamentos.
Entre débitos e créditos foram analisados um movimento de débito e crédito da ordem de 35 milhões de reais. Desses 35 milhões de reais, faltaram documentos de suporte para 1,5 milhão de reais. 1,5 milhão de reais que o banco não apresentou os documentos de suporte, né? Dentre eles, os débitos relacionados ao Fundo Garantidor de Crédito para algumas operações de crédito que haviam sido feitas, títulos de capitalização, né, tanto a sua saída quanto o seu resgate, que acabaram não sendo justificados através dos documentos, né, isso é feito, via de regra, através do próprio sistema eletrônico, e o banco acabou não apresentando nem as hashes, né, de validação dessas operações através de senhas eletrônicas e tudo mais, ou seja, acabou ficando sem a comprovação documental, sem o suporte para essas operações. Tá? Então, nessas circunstâncias, né, o banco acabou sendo condenado a devolver, né, esta quantia de 1,5 milhão de reais por conta da ausência de suporte documental para esses lançamentos especificamente impugnados. Lembrando sempre que nesta ação ficou absolutamente claro que a apresentação de extratos solteiros não são suficientes para elidir o direito, né, da parte, né, de exigir as contas em forma adequada. Tá bom? Então, esse é um caso que eu tinha para expor para vocês, além desse outro que está aqui nessa exposição, né, do caso da construção civil. Mas são inúmeros os casos, e tendo espaço, a gente teria condições aqui de apresentar vários casos concretos em relação à ação de prestação de contas. Tá? Eu espero ter atingido aqui o objetivo dessa apresentação. Estou aqui praticamente dentro do tempo que foi dado, né? Quero aí deixar meu agradecimento aqui pela atenção de vocês e à disposição aí para prestar algum esclarecimento ou responder às perguntas que eventualmente tenham sido formuladas. Muito obrigado, professor José Marcos. E eu não sei se teve alguma pergunta aqui. Deixa eu olhar aqui no... Só um pouquinho, professor, tá? Se tem alguma pergunta aqui, mas em princípio. Bom, posso ler aqui, professor? Vou ler Sim, aqui uma. sim. Boa noite, é do Fernando Oliveira. Primeiramente, obrigado, professor. Qual deve ser a atuação de um perito na prestação de contas em gestão de fundos e investimentos no qual ocorreu má administração? Por exemplo, alocação de recursos do fundo em empréstimos sem garantias e em empresas que entraram em recuperação judicial, falência. O ponto controverso dos autos é a apuração dos prejuízos causados ao fundo e aos investidores por essa má administração. Pode-se, por exemplo, exigir que a CVM apresente os balanços do fundo, caso o gestor e a administradora se neguem? Pois é, isso é quase uma consultoria jurídica, né? É, mas agradeço a pergunta aí, né, ao colega que a formulou. E ah, o que a gente tem que analisar com bastante cuidado e com ser extremamente meticuloso é em razão à natureza daquilo que a gente está exigindo. Na ação de prestação de contas, você tem uma situação muito particular e muito especial para ser tratada, né? Ou seja, é o aporte de recursos e um terceiro fez o quê? Geriu esses recursos seu ou tomou conta de determinados bens
de sua propriedade. Então, você entra com a ação de exigir contas para atender com especificidade a essa situação particular. Nesse caso específico que está sendo abordado pelo colega, eu entendo, salvo melhor juízo, que nós estamos tratando de uma ação que envolve perdas e danos, lucros cessantes e danos emergentes. Daí as circunstâncias abrirem um leque jurídico bastante distinto daquele que é o objeto da nossa apreciação hoje aqui. Então, nas perdas e danos, lucros cessantes e danos emergentes, você vai abordar todas essas circunstâncias, né? Ou seja, é a responsabilização pela gestão ruinosa de determinados recursos que foram confiados. É diferente de uma ação de prestação de contas que fala apenas e tão somente da gestão de recursos, tá bom? Então, eu entendo que dentro do espectro da ação que seja proposta, o advogado vai buscar os melhores caminhos para a indenização perseguida pela má gestão, né? Tratando de lucros cessantes e danos emergentes. A ação de prestação de contas ela é bem mais simples do que isso, tá certo? Ou seja, eu preciso apenas, então, somente fazer o quê? A justificativa do recebimento correto dos valores, e o desembolso comprovado dos gastos que eu efetuei por conta e ordem de terceiros. Tá? Então, são essas duas circunstâncias bastante importantes. E lembrando sempre, né, que o concurso de um advogado, né, é que vai dar um suporte legal para essa situação muito especial que o colega está falando. Lembrando que o Banco Master está aí, né, em voga, e envolve muito disso que o colega está falando, certo? Muitos gestores de fundos vão ter que se justificar por conta das aplicações que foram feitas, né, dos aportes de recursos de terceiros que foram direcionados para uma aplicação financeira vantajosa, mas que, no fim das contas, acabou gerando essa ruína que vocês estão vendo aí, que envolve bilhões de reais, né, de fundos de pensão. Obrigada, professor. O nosso colega agradece a sua exploração. Tem mais uma pergunta aqui. O José Luciano Paulini pergunta: a prestação de contas no formato contábil difere da forma adequada, formato mercantil? Sim, eu vou explicar daquele jeito que o José Luciano, nosso querido aqui, delegado aqui do interior de São Paulo, aqui é delegado, né, do Conselho Regional de Economia de São Paulo, querido que sempre prestigia, né, os nossos eventos. Fica aqui o meu carinho para você. Aliás, eu estou aqui cercado de amigos, né, fico muito, muito, muito feliz com isso. Bianca também aqui de Campinas está presente, né? E em relação à pergunta do colega, eu vou explicar o aspecto adequado para o aspecto contábil. O aspecto adequado, geral, que era praticamente um mercantil do Código Civil antigo, ele abrange essas circunstâncias de origem das receitas, aplicação das despesas, apuração dos saldos e indicação dos investimentos. Quando a gente estiver falando de um aspecto, já uma prestação de contas em forma contábil, ela já parte de um outro pressuposto. Vamos supor que nesse exemplo que eu trouxe aqui para os colegas, o sócio resolvesse fazer a prestação de contas apresentando os livros contábeis da empresa que ele geria. Então, pega lá o diário, razão e os balanços e fala assim, ó, a prestação de contas está aqui, em forma contábil. Então, o livro diário, razão, né, acompanhado dos documentos justificativos, é uma prestação de contas em forma contábil. E aí sim, certo? A análise, né, mais específica, incluindo eventuais impugnações a lançamentos contábeis, somente podem ser feitos por um contador devidamente registrado no Conselho de Contabilidade. Então, forma mercantil ou a forma adequada, certo? Ele pode ser feito
de forma multidisciplinar, por qualquer profissional devidamente qualificado, obviamente, né, e com registro nos seus respectivos conselhos. Já essa informa contábil somente poderá ser feita por um contador. Certo? Espero Obrigada. ter sido claro aí na colocação. Ok, obrigada. Professor, eu fiquei com uma dúvida. O senhor apresentou essa prestação de contas de uma conta corrente, mas não seria só essa prestação de contas difere do que desses processos de contratos bancários? Que na verdade o contrato bancário, na hora que a gente vai analisar, também vai analisar os juros, o que o banco lançou a mais, enfim. E qual é a diferença entre a prestação de contas e esses processos de contrato bancário? Eu gostaria que o senhor me explicasse. Perfeito, obrigado pela pergunta, Maria Gabriela. É importante a gente abordar esses conceitos. Quando nós estamos em uma ação que envolve um contrato bancário, quem confiou os recursos na mão de terceiros foi o banco. Então, o banco ofereceu, eu vou pegar aqui o José Luciano Paulini aqui como meu exemplo. Então, ele foi lá e fez o quê? Um empréstimo no banco. Então, o banco concedeu a ele uma linha de crédito ou alguma coisa do tipo. E ele fez o uso do recurso do banco. Então, de repente, o José Luciano Paulini resolve fazer o seguinte: eu vou entrar com uma ação monitória de revisional de contrato. Ou seja, eu quero questionar, por meio do judiciário, se os lançamentos realizados pelo banco estão contratualmente corretos ou estão dentro dos limites legais estabelecidos pela jurisprudência, pelas decisões, enfim, ou por determinadas premissas. Então, eu estou discutindo uma relação jurídica de um empréstimo que foi formulado pelo banco. E não, no caso que nós estamos tratando aqui, que é o oposto. Significa o seguinte: o José Luciano Paulini, agora, deixou de ser devedor, e ele passou a ser o quê? Um investidor. Ele depositou recursos na mão do banco através de uma conta corrente. O banco ficou o quê? Gerindo esses recursos do José Luciano Paulino, ao final de um período qualquer, o José Luciano falou assim, ah, eu acho que, pelas minhas contas, meu saldo deveria ser diferente desse que eu estou vendo na minha conta. Então, foi o José Luciano que depositou os recursos e os recursos foram geridos pelo banco. Então, Pelo ele banco. entra com a ação de exigir contas do banco e diz assim: só os extratos solteiros não me permitem ter a certeza de que tudo que foi debitado da minha conta tem, de fato, procedência, contratualidade e legitimidade para ter sido debitado. E, especialmente, o quê? Suporte documental. Eu quero que o banco esclareça, ponto a ponto, o que é que ele debitou da minha conta. Então, essa é a ação de prestação de contas vis-à-vis a ação monitória de uma revisional financeira de contrato. Entendi. Obrigada, obrigada, professor, pela explicação. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou algum comentário? Enfim, a palavra está aberta, fiquem à vontade se alguém quiser se manifestar. Não? Bom, então quero agradecer ao professor José Marcos pela excelente apresentação. Para mim foi muito importante porque me esclareceu vários pontos que às vezes até a gente tem dificuldade e fica obscuro, e creio também que os nossos colegas conseguiram entender e aproveitar bastante essa palestra. Eu quero, antes de encerrar também, falar mais uma vez que o Conselho, o Corecon, aqui do Paraná, o Núcleo de Perícias, está completando 20 anos de existência.
tá? Com muito sucesso, com muito trabalho, preocupado com os peritos, trabalhando bastante em prol dos peritos. Não sei se vocês sabem que aqui no Paraná, o Projude, quem acessa o Projude, nós, como economistas, agora foram habilitadas, acho que 21 ou 23 especialidades, né? Então, você vai lá e se cadastra, tá? Isso daí foi mérito do núcleo que fomos conversar com o corregedor, fomos conversar com o juiz lá do Caju, então conseguimos é, essa vitória, digamos assim, tá? Então, os economistas têm um leque muito grande para se habilitar em processos. Às vezes era só numa área, não, agora a gente tem várias áreas, né? Então, é, não só nós, os peritos, estamos de parabéns, mas todos os economistas também, que fazemos parte desse conselho, também estamos de parabéns por esses 20 anos. Então, a comemoração será no dia 3 às 19 horas, no Corecon. Quem quiser aparecer, tá, para comemorar conosco, sejam todos bem-vindos. E mais uma vez, professor, muito obrigado pela sua apresentação e espero que numa outra oportunidade a gente se encontre de novo e que o senhor venha também participar de um outro tema, tá? Que sempre é muito enriquecedor, tá? Então, a todos, muito Perfeito. obrigado Viu? e até uma Só um próxima. detalhe, viu, Maria Gabriela? Só um detalhezinho Uhum. bem rápido. Quero enaltecer essa iniciativa do Corecon do Paraná, com a especificação dessas áreas de especialização de competência dos economistas. Excelente. Foi uma conquista que precisa ser enaltecida, ou seja, deixar absolutamente claro para os usuários dos nossos trabalhos de que nós temos as competências e as prerrogativas que estão elencados nesses itens que vocês conseguiram colocar no sistema judicial aí do Estado do Paraná. Parabéns a todos vocês por esse excelente trabalho. E ainda em relação à minha apresentação, não posso deixar de dizer para vocês uma última coisinha. Gente, é assim, nunca se esqueçam de um dado extremamente importante quando você for convidado a participar em uma ação de prestação de contas. Quem foi condenado a prestar as contas foi o réu, não foi o perito do juízo. Eu vejo muitos colegas assumindo o papel de elaborar a prestação de contas no lugar do condenado. Não façam isso. Não é prerrogativa sua. Você está lá para fazer o quê? A análise das contas e indicar para o juiz se as questões controvertidas procedem ou não dentro do âmbito técnico, mas não assumam o compromisso de elaborar as contas se vocês não forem um assistente técnico da parte. Como peritos do juízo, não compete a nós, peritos do juízo, elaborarmos as contas no lugar dos réus. Tá bom? Eu não podia deixar de dizer isso para vocês, porque isso é muito, muito importante. Tá bom? É verdade. E, Isso é uma vez mais, fundamental. Uhum, é muito importante isso, tá bom? E uhum. uma vez mais, deixar aqui a todos vocês aí o meu carinho, o meu agradecimento muito grande, porque eu fiquei muito, muito feliz mesmo de ter essa audiência maravilhosa aqui, com tantos amigos aqui prestigiando. Rian, Rivana, meu carinho, querida, obrigado por você estar aqui junto com a gente, né? Sempre prestigiando a gente. Sueli também está aqui presente. Enfim, eu mal consigo, não conseguiria nominar a todos os presentes aqui e os demais que vão nos ver no futuro. Meu Exato. carinho e meu agradecimento a todos vocês. Nós que agradecemos. Agradecemos ao senhor, professor, e a todos os que participaram aqui conosco. Muito obrigada e uma boa noite para todos. E até uma próxima oportunidade. Até à disposição.